Olá, rede de PMNs aqui no Brasil, tudo bem com vocês? Então, eu sou a Astrid, a EST NMS Specialist para NMS de membros, e no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês como é que está estruturado o report do NMS e como é que vocês podem tirar boas análises, ok? E aí, justamente como a gente tá falando, né, então a gente tem a NMS crua e o report, que ele é composto pelos dados já retirados e já processados. Então os dados estão em forma de gráficos, bem visual, de uma forma bem visual, e também em forma de números agrupados por escritórios ou por tiers para uma melhor análise. E aí a timeline dele, então ele geralmente, sempre na verdade, é lançado até o dia 7 de cada mês. Alguns meses pode ser lançado lá pelo dia 6, mas até o dia 7 ele já vai estar pronto. E os dados disponíveis são dados relacionados a Team Standards, NPS, Pipeline, longevidade, experiência de membresia, cultura, gestão e performance. Ou seja, tudo que a gente precisa, assim, para passar para boas sinergias e para estar passando para todas as operações. E aí, sobre as abas, né, a gente tem 9 abas e eu vou estar explicando cada uma delas. A primeira é o output, ou seja, as respostas cruas. E aí ele pode ser muito útil para, por exemplo, analisar uma resposta de um membro que é aberta. Então, se você quer ir mais a fundo e entender certas coisas, às vezes é interessante dar uma olhada no output, o que foi que aquele membro respondeu exatamente como ele respondeu. E aí a gente entra para as outras abas que já foram processadas e eu vou estar abordando cada uma delas. Então, a primeira aba é a Dashboard, que é uma aba que é basicamente a junção de todos os gráficos com os parâmetros que são importantes, porque são os parâmetros principais que entram no HDI de membresia. E aí a gente tem como selecionar, então selecionar por escritório e por área. Então os principais dados você consegue ver de maneira visual como é que anda Team Standards, tanto a implementação quanto a qualidade deles. Você consegue acompanhar a NPS, então a quantidade de pessoas que estão marcando que a experiência deles está como 6, ou como 7, ou como 10. E também analisar a porcentagem de promoters, de neutros e de detractors que você tem pelo escritório e entender em qual zona você se encontra na NPS. Da mesma forma, você consegue ver de maneira visual os dados relacionados à longevidade, então por quanto tempo os membros querem continuar na organização. Dados de pipeline também, então se eles querem aplicar para cargos maiores e quais são esses cargos, então qual a quantidade de pessoas que pretende se aplicar para VP, ou para TL, ou para Manager, ou para OCP, e também essa porcentagem. E por fim a gente tem os dados de cultura, então ponto a ponto como é que anda a implementação de cultura. Beleza, passando para a aba 2, que é a aba de Team Standards, então a gente tem tudo em porcentagem, dividido certo por escritório, por cluster, por tier, por áreas também da base. Então a gente consegue acompanhar muito bem como é que anda ponto a ponto de cada Team Standard. Então digamos que em performing você consegue verificar que o seu ponto mais fraco foi em O2O. Então assim você consegue lançar um plano de ação para o seu escritório ou trazer uma sinergia muito forte com os líderes de time para que o próximo mês isso não seja mais um gap. E aí, além de Team Standards, nessa aba a gente consegue ver de forma quantitativa, de forma numérica, como é que anda a NPS, então a quantidade de pessoas que são promoters, se você tem muitos neutros no escritório, como é que andam os seus detractors, e aí você consegue ver essa nota de NPS. Da mesma forma, pipeline, você consegue mapear certinho qual é a quantidade de pessoas que pretende se aplicar e para quais cargos. E no final você tem essa nota de pipeline, ou seja, se você tem pessoas suficientes para compor um TLB. E por fim você também consegue ver a longevidade, então por quanto tempo e a quantidade de membros que pretende permanecer na organização. Na terceira aba, que é a aba por tier, então além de poder acompanhar isso por cada escritório que compõe cada tier, a gente consegue ver os 4 pilares, né, que são Team Standards, Pipeline, NPS e Cultura. São os 4 tópicos que sempre vão entrar no HDI, ou seja, as notas de HDI vão vir da NMS. Só que além disso, vocês conseguem ter como filtrar e fazer análises comparando
de forma gráfica, de forma mais visual, como é que anda o seu escritório em relação a outro escritório ou em relação a qualquer tier. Então, digamos que você faz parte do escritório do tier 3 e você quer subir de tier no próximo semestre, e aí você analisa quais notas você precisaria melhorar, e aí você pode ter vários insights e traçar plano de ação para isso. A quarta aba é a aba de experiência, então analisar como é que anda o estado de espírito, como é que andam seus membros em relação a ações cotidianas e rotineiras que fazem parte da experiência de ser um executive. E aí, digamos que você olha que os seus membros, com relação às tarefas deles, eles sentem alegria, mas no outro mês eles já começam a sentir certo cansaço. Então você para e pensa o que você pode fazer para reverter essa situação ou para que isso não piore. Então os dados te fornecem um poder muito grande de você tomar decisões que não são arbitrárias, que são decisões que fazem sentido com base nos dados. E aí a gente entra na aba de cultura, né, que é da mesma forma que Team Standards, a gente consegue ver tópico por tópico. E é o interessante que todas essas abas, elas têm uma condicional de cor. Então você consegue bater o olho e perceber qual dos pontos você se encontra mais fraco, entender como é que anda a sua implementação de cultura. Então, digamos, você pode abrir 2 reports, comparar um mês com outro mês e perceber que tal mês eu estava bem em tal tópico e neste mês não estou tão bem. O que eu posso fazer ou como é que eu posso melhorar? Ou você sempre pode estar comparando e analisando, ou você vem aqui e percebe que tal escritório teve uma implementação de cultura muito boa ou de Team Standards muito boa. Então vou conversar com eles para entender o que eles andam fazendo no escritório deles, que talvez eu possa aplicar no meu, com base nos dados. E aí a aba 6 é a aba de Data by TL, ou seja, são todos os dados de acordo, personalizados para cada team leader, seja ele um TL ou um VP. E aí tem como analisar sim como é que anda a implementação de Team Standards desse TL. Então, o quanto ele anda aplicando tanto com relação à implementação quanto à qualidade. Da mesma forma, como é que anda a percepção de cultura de cada membro dele. E ali, além disso, a gente também tem outros fatores que são bem legais de analisar, que é, por exemplo, a implementação e qualidade do PDP aplicado por esse TL. Então, se, por exemplo, você analisa, você é um manager, você quer entender como dar um suporte melhor para cada TL, e aí você percebe que eles estão com muita dificuldade na parte de qualidade. Então, você pode montar uma sinergia específica voltada para isso. E aí, além disso, a gente tem dados de pipeline, então consegue ver cada membro, se eles pretendem aplicar e para quais cargos. A longevidade, da mesma forma, por quanto tempo eles querem ficar na organização. A NPS do seu time, você consegue acompanhar. A performance, como é que anda o atingimento de metas. E também como anda o suporte de cada líder. Ou seja, vocês conseguem dar um enfoque muito mais personalizado e talvez até mais efetivo a partir desses dados. E aí, continuando, a 7ª aba é sobre performance, ou seja, atingimento de meta e como é que anda o PDP também. Então, analisar ponto por ponto, da mesma forma que já é feito anteriormente. E vocês também podem estar filtrando por escritório. E por último, a gente tem a Ninebox, que é justamente uma ferramenta de análise para comparar como é que anda tanto o desempenho quanto o potencial daquele membro. Então, vocês podem estar classificando o membro de acordo com em 9 quadrantes e fazer muitas análises a partir desse gráfico. E aí tem um vídeo no Hub aqui de PM só falando sobre Ninebox, então se vocês tiverem dúvida, vale a pena conferir. E acho que é isso. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, que vai ser um prazer falar com vocês. É isso, obrigada!